Olá, meus amigos. Outra vez aqui é Edmundo Silveira, falando no programa 105 Esportes. Nós estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé, onde nós vamos conversar com o Mirandinha, centroavante que é cearense e que fez sucesso trabalhando ou jogando por muitos clubes, de uma base onde ele passou pelo Ferroviário Atlético Clube e depois seguiu o caminho de jogar nos grandes clubes do futebol brasileiro. Miranda, é uma satisfação muito grande de receber no nosso programa 105 Esportes, e estar contigo aqui não é simples, não é fácil, do tamanho de história que você criou como um atleta de futebol. Sei que você veio da cidade de Chaval, né? E que você passou, é lógico, não só pelo Ferroviário, você deve ter passado por Ceará, por Fortaleza, por Maguari, por um monte de clubes antes de chegar ao Ferroviário e daí expandir para o mundo, né? Eu queria que você conversasse, se apresentasse, tá certo? E falasse um pouco desse seu início de carreira. Quais os clubes amadores, quais os clubes que você disputou, quais os campeonatos cearenses de base você aqui trabalhou antes de você chegar ao time profissional do Ferroviário Atlético Clube? Bom, em primeiro lugar, agradecer, Edmundo, a você, a toda a equipe do 105 Esportes, pelo convite de poder participar do programa. Eu que já o acompanho à distância. A minha história ela é muito rica de detalhes, né? Eu, por exemplo, eu comecei mesmo a jogar futebol em clube de camisa, no Maguari, no ano de 76, eu tive uma passagem rápida pelo Maguari. A gente trabalhava ali no campo do 23BC e eu logo me transferi para o Ceará, em virtude do Maguari ter parado as atividades naquela época. E passando no Ceará, com um período bem curto, fui mandado embora do Ceará, das categorias de base. Depois eu cheguei no Fortaleza, ainda no ano de 76, mas no Fortaleza foi meio que frustrante, porque eu, apesar de ter feito 9 gols em apenas um jogo que disputei... Em um jogo você fez 9 gols? Em um jogo, eu lembro muito bem que era um jogo contra o Panamérica, do nosso querido e saudoso, fugiu agora o nome dele, Nojosa. E foi meu primeiro jogo pela escolinha do Fortaleza. E eu joguei com o braço fraturado naquela oportunidade. Cheguei no Fortaleza para jogar esse jogo, o Birajara, se eu não me engano, Biratã, era o massagista, e acabou enfaixando meu braço, e eu fui jogar assim mesmo. E, em seguida, eu voltei 30 dias depois de ter tirado o gesso do braço, e, de novo, fui mandado embora. Ficou meio que aquele receio, né, de que não poderia não chegar onde eu almejava chegar, que era ser um jogador profissional. Mas tive a felicidade de, ainda no início do ano de 77, ir para o Ferroviário e ser recebido pelo Ferroviário naquela oportunidade. E eu comecei a jogar no juvenil do Ferroviário, que na época era sub-21. Uhum. E eu, com 17 anos, já estava no elenco sub-21, campeão cearense, artilheiro do campeonato, se não me engano, com 27 gols. E dali a minha história começou a ser feita dentro do futebol, como o Mirandinha, que ganhei o apelido num treino do Maguari, e virou Mirandinha e ficou até o fim da carreira. Porque o Mirandinha, eu ia até perguntar para você, né? Você é Francisco Hernandes, né? E Mirandinha veio de onde, né? Foi o Maguari o que te lançou como um atleta chamado Mirandinha? Então, foi uma pequena história num treinamento no 23BC. Eu treinava no time reserva do Maguari, e aí peguei uma bola no meio do campo, saí conduzindo a bola até a grande área do time titular. E no momento que eu bati para fazer o gol, a bola estava com a câmara de ar para fora. Quando ela se chocou com a rede, estourou. E aí eu lembro bem que o lateral esquerdo do time
titular, chamava-se Paulista, um garoto chamado Paulista. E aí ele pegou e do nada ele soltou assim um grito para o Alexandre, que era o nosso treinador, Alexandre Albuquerque. Sei quem. Ele gritou e falou assim: Alexandre, aí um gol de Mirandinha. Dali para frente eu me tornei Todo mundo Mirandinha. chamou você de Mirandinha. Aproveitou o momento e... Aproveitou o momento, a oportunidade, e eu virei Mirandinha já a partir daquele momento. Fazer uma pergunta sobre essa sua apresentação. Você é de 59, não é isso? Sim. E você fala aí que em 76 você já estava... Não, 73 ou foi 76 que você já falava que já estava jogando, ou se apresentou para Ceará, para Fortaleza e tal. E você aí, a gente for fazer as contas aí, você não tinha 16 anos, né? Não tinha... Eu surgi na época como um talento prematuro, né? Uhum. Eu lembro bem que eu tive um problema quando eu fui do Ferroviário para Ponte Preta. Eu tive que refazer o meu registro na Federação Paulista, porque eu jogava com a certidão do meu irmão, mais velho do que eu, porque eu não podia jogar com a idade que eu tinha no Sub-21. E aí eu fiz aquele tradicional gato, só que foi um gato para mais, né? Para mais, Para mais, não para menos. Uhum. E quando eu cheguei na Ponte Preta, tudo isso foi regularizado e aí eu voltei a trabalhar e a jogar com o meu nome verdadeiro e minhas datas de nascimento em ordem. Pronto. Aí você chegou no Ferroviário. E aí no Ferroviário você tem o histórico, né, no Brasil e no mundo, de um currículo de ter passado como formado pelo Ferroviário Atlético Clube. Apesar de você teve, quando criança, quando garoto, passagem por esses outros clubes que você aí citou, né? E no Ferroviário foi o teu grande lance, foi o teu grande momento de surgir, porque como você falou aí, disputou o campeonato de 78, foi campeão cearense. 77, né? Eu vi que você estava na foto com Jacinto, com vários garotos que se tornaram grandes craques do futebol cearense. Daí você já estava naquele meio. Já estava, né, com aquele grupo. E esse pessoal aí que você fala, porque quando eu cheguei no Ferroviário em 78, e nós tiramos fotos juntos, jogamos juntos, né? E eu vejo que o Jacinto tornou-se um grande ídolo nosso, um grande atleta da época, o Jorge Henrique, e era tudo menino novo. Zé Carlos, né? Que é o Zé Carlos Gaguinho, que hoje é treinador no Fortaleza, né? O Lúcio Sabiá, né? O Lúcio já era do profissional, Lúcio, Arimateia, o Lúcio já era dotado de potencial maravilhoso. Um zagueiro de muita qualidade. Não tinha quem dissesse que o Lúcio era um jogador, e era um menino também, né? Era um garoto também. Só que o Lúcio já era mais, tinha uma formação bem melhor que a minha. Ele era forte, era grande. A gente chamava ele de Carcará, de vez em quando ele era eleito Carcará da rodada, né? Batia muito. Batia muito, era um zagueiro forte. Eu joguei partidas, Mirandinha, com o Lúcio Sabiá, ele com os dois tornozelos, torção, vamos falar assim, o direito e o esquerdo, e o cara jogou, cara, e o cara foi considerado um dos melhores jogadores em campo. Olha como era vocês, ou nós, né, na nossa época, como a gente jogava, né, cara? De verdade. Encarava mesmo, não tinha esse negócio de... Hoje... Não era qualquer dorzinha que tirava de campo. Hoje a gente vê um atleta passar perto do outro já cai desesperadamente. Eu joguei partidas, Miranda, só para estender um pouquinho, se você começar a sua história aí, com o supercílio cortado, porque os caras chutavam na gente e cortavam, porque goleiro, né, naquela época, ia nos pés do cara, né? Como hoje não, os caras vão com os pés, né? Não vão com as mãos não, né? Ninguém aliviava, chegava chutando. E os caras chutavam, rasgavam o supercílio, o sanguão descendo aqui e a gente no jogo. Nem parava para ser tratado. Hoje em dia o cara passa perto, não passa, nem bate, ele passa perto, o cara já cai e fica gemendo, né? Chorando. Verdade. Né? É diferença muito grande do que era nós naquela época para hoje, né? Mas o que nós estamos aqui é exatamente falar desse seu processo, né, de crescimento, de evolução, quando você chegou no Ferroviário, e daí a tua vida transformou. Se transformou. Primeiro pelo apoio que eu recebi do então presidente da época, né, Dr. Chateaubriand Reis. Nós tínhamos um diretor que, além de diretor, era um paizão, né, que era o João Bastos, que era filho de um senhor muito bem graduado dentro da Refesa. E o João era o nosso paizão. O João nos dava passagem, o João nos dava, às vezes, o almoço na casa dele, ali perto da Praça José de Alencar, né? Ali, às vezes eu vinha para o Ferroviário, principalmente quando dia de jogo,
que o jogo era à tarde, eu parava na casa dele antes de vir para a Barra para comer. Aí ele mandava a cozinheira dele, que ela era lá da Aerolândia, minha conterrânea, nos dar alimentação. E a vida foi feita assim, de sacrifício, de muita luta, de muita batalha, mas no final tudo isso foi compensado com o que eu alcancei na minha carreira. Sim, o nome que você estampou pelo mundo é impressionante, né? Quando se fala do Mirandinha, artilheiro, jogou no Palmeiras, no Corinthians, jogou no Náutico, Botafogo, e tudo com sucesso, né? Tudo Fortaleza, né? E ainda foi para fora do país. Quer dizer, você tem uma história maravilhosa. Eu queria que você contasse sobre isso, essa sequência do Ferroviário. E por que você saiu do Ferroviário e foi para São Paulo? Bom, eu lembro bem que no jogo final do Campeonato Sub-21, que era a gente chamava de amador, né? No Presidente Vargas, nós jogamos contra o Ceará e o jogo foi 4-3, se eu não me engano. E nesse jogo eu fiz 3 gols, fiz 2 gols e cavei o pênalti do 4º gol, que o Jacinto acabou batendo e fez o gol de pênalti. Eu tinha 17 anos e fui observado por um observador técnico do Guarani de Campinas, um rapaz chamado Joca. E só que quando eu fui observado, ele levou meu nome para ser contratado pelo Guarani, tinha também no estádio um observador da Ponte Preta, que era o Dr. Mauro Fernandes, que estava chegando em Fortaleza. Ele foi quem iniciou a funerária Paz Eterna aqui em Fortaleza, um campineiro. E aí ele mandou essas mesmas informações para a Ponte Preta. A Ponte Preta veio jogar em Fortaleza contra o Ceará e me descobriram, me levaram até o São Pedro Hotel, onde eles estavam concentrados, e me fizeram o convite. E naquele dia, eu tinha ficado sabedor, através do Dr. Chateaubriand Reis, que o Guarani também vinha atrás de mim. O Guarani, ele estava negociando com o Guarani. Só que na ansiedade de querer sair do futebol cearense e galgar um outro espaço... A gente vê um convite de fora, a gente fica desesperado, né? Querendo da Ponte Preta, de imediato eu aceitei o convite, na tarde do dia desse jogo contra Ponte Preta e Ceará. E aí confirmei tudo com eles me mandaram para casa depois do jogo. Eu fui para o Castelão ver o jogo com eles. E depois do jogo eles me mandaram para casa já com a passagem comprada para ir para Campinas com eles. Eu aceitei, tanto é que na época foi um buchicho danado de que eu teria sido raptado, que a Ponte Preta teria me aliciado, coisa parecida. Mas, na verdade, eu aceitei porque eu já estava me preparando para sair. Você já sabia que existia o contato, não sabia ainda, e na hora que chegou o convite, vamos comigo, você abraçou, né? Foi embora. Abracei e fui embora. Eu não esqueço que eu cheguei em casa, era por volta de 00:30, 1h da manhã. Meus pais tudo alvoroçados, porque não sabia de onde eu estava, que eu tinha ficado o resto da tarde e a noite quase toda com o pessoal da Ponte Preta, no São Pedro Hotel. E aí eu fui embora, sabedor de que teria que cumprir um estágio, primeiramente de 6 meses, para poder ficar livre do Ferroviário e jogar pela Ponte Preta, contando do último jogo que eu tinha feito oficial pelo Ferroviário, que na época a legislação, quando você saía de um estado para o outro, você tinha que cumprir como amador 6 meses de estágio para poder ser registrado por outro clube, em outro estado. E aí eu fui embora. Os primeiros meses foi difícil, porque eu queria jogar e não podia, só jogava jogo treino, jogo amistoso pelo Sub-21 da Ponte Preta. E quando eu ganhei a condição de jogo no início de 78, eu passei a fazer parte do elenco principal da Ponte Preta, daquele time famoso, né? Que tinha Carlos, Jair Pisserni, Polozzi, Odirley.
A gente lembrar da Corinthians e do Guarani daquela época, da Ponte Preta e do Guarani daquela época, era times como hoje você considera o Palmeiras, o Corinthians de hoje. Sim. Né? Eles eram equiparados a eles. Que a Ponte Preta foi vice-campeão em 77. Sim. Né? Perdeu para o Corinthians e o Guarani foi campeão em 78, ganhando o título em cima do Palmeiras. Do Palmeiras. E, por sinal, depois foi até campeão brasileiro, se não me engano, né? Foi campeão brasileiro. Foi em 78, foi Guarani. Nós tínhamos um cearense, né, no elenco do... Era o Alexandre e o Edmar. Porque os dois jogaram lá, Edmar, né? Alexandre e Danilo Augusto. Tinham três. Sim. Tinham três jogadores cearenses naquele elenco do Guarani que foi campeão brasileiro. Pois é. E aí eu tive paciência, sofri bastante, porque eu lembro bem que lá na Ponte Preta, final de semana, os garotos do estado iam todos para casa e eu ficava praticamente sozinho no Moisés Lucarelli, chorando, com saudade de casa, mas suportei a pressão. A vontade era vencer, né? E em 78 eu joguei campeonato nacional defendendo a Ponte Preta, com reserva do Dario, de vez em quando substituindo o Parraga, que era o segundo atacante. Sim. Mas foi legal, foi dificultoso, mas eu consegui superar com muita fibra, muita vontade de vencer. E logo que você teve essa oportunidade, né, de jogar, você começou a fazer gol, aí pronto, aí a história foi seguir. Ao sair da Ponte, você foi direto... Porque você voltou aqui no Ferroviário, foi quando nós jogamos juntos, né, e foi em 79, praticamente isso. Acho que foi na vinda do Celso Gavião, né? Foi, 79. Em 78 eu joguei. E você não ficou para o Campeonato Cearense, por quê? Porque você tinha que retornar, não era isso? Porque foi o seguinte, e como eu fiquei na Ponte Preta o ano de 78, jogando como amador. Sim. E eu não queria continuar como amador, eu queria ser profissionalizado. Mesmo só com 17, 18 anos. Com 18 anos. Como o Ferroviário, para profissionalizar, o Ferroviário tinha a preferência. E para a Ponte Preta me conseguir a profissionalização, o Ferroviário tinha que dar o ok. Uhum. Aí criou-se uma situação entre o Ferroviário e Ponte Preta, que a Ponte Preta queria me profissionalizar, mas o Ferroviário não dava o ok. Aí foi quando eu estava em Fortaleza em 78, no final do ano, e fui para o Ferroviário com esse grupo que você estava, que tinha o Celso Gavião. Sim, foi contratado. O Celso chegou como contratado. Né? E aí eu fiquei esperando o Ferroviário me resgatar de volta totalmente. Foi justamente quando surgiu o Palmeiras de São João da Boa Vista, que foi o clube que me profissionalizou em virtude da Ponte Preta abriu mão do meu concurso, liberou para o Ferroviário fazer a negociação com o Palmeiras de São João da Boa Vista, e aí o Palmeiras foi o meu primeiro clube profissional no futebol. E o Palmeiras São João da Boa Vista, em São Paulo, não era um time da Série A paulista. Era como se fosse hoje da Série A3. Série A3. Que na época era primeira divisão, intermediária e especial. O Palmeiras era na terceira, como se fosse a terceira divisão. Mas você precisava ser profissionalizado, né? Então teve que ir, né? Eu fui campeão em 79 com o Palmeiras, da antiga primeira divisão. Sim. Fiz 27 gols no campeonato. Depois, em 80, eu disputei como se fosse a A2 de São Paulo, né? Que era a divisão intermediária de São Paulo. E, novamente, não fui campeão, mas fui artilheiro do campeonato com 22 gols. Aí começou a despertar interesse de grandes clubes como Corinthians, São Paulo. Mas interessante. E eu fui parar no Botafogo. Isso que eu ia dizer. Interessante, antes de você ir para a própria Ponte, o Guarani, Palmeiras, Corinthians, tal, que estava em São Paulo, você foi para o Rio, no Botafogo. Interessante isso, né? Você fez um bom campeonato. Fiz dois grandes campeonatos em São João da Boa Vista. E foi para o Botafogo. E fui para o Botafogo. E daí foi quando você ficou conhecido pelo Brasil todo, né? Aí eu já tive uma performance muito boa no Botafogo. Tive 2 vezes para ser convocado para a seleção brasileira. Não fui. Aí do Botafogo eu vim, depois de 3 anos de Botafogo, eu vim para o Náutico, em 83, final de 83, segundo semestre de 83, onde o Náutico fez uma campanha brilhante. Eu fiz muitos gols, fiz 3 gols contra
contra o Corinthians, fiz 2 contra o Palmeiras, fiz gol contra o Flamengo no Arruda, ganhamos do Cruzeiro de 4-0. O Náutico tinha um time que era poderoso, apesar de ter sido formado com jogadores que passaram em grandes clubes, como o Mazzaropi era o nosso goleiro. Sim. O Wilson Cavalo tinha sido jogador do Grêmio. O Márcio zagueiro também, né? O Márcio. Não, era o Zé Eduardo que jogou no Corinthians. Eduardo. Zé Eduardo que jogou no Corinthians, campeão em 77 pelo Corinthians. Ademir Lobo, o baiano, que jogou no Santa Cruz, jogou no Sport, no Náutico, aí foi para o Fluminense. Foi para o Fluminense. Aí o baiano tornou-se um grande atleta do futebol Manguinha, brasileiro. campeão pelo Guarani de Campinas. Uhum. Enfim, era um time que dava gosto de jogar. E do Náutico eu fui convocado para a minha primeira seleção brasileira. Que foi quando você foi para a seleção olímpica? Não, fui para a seleção de Toulon, na França. Torneio de Toulon, na França. Uhum. E quando voltamos de Toulon, aí eu fui novamente convocado para a seleção pré-olímpica, que jogou o pré-olímpico do Equador para os Jogos de Los Angeles. Caramba, e daí da seleção você já era um homem visto pelo Brasil todo como um grande nome, um grande artilheiro, né? Eu estava recuperando aquilo que eu tinha começado no Botafogo, porque eu tinha feito muitos gols pelo Botafogo, mas não resta dúvida que voltando para o Náutico, eu estaria de repente retornando para a minha terra. Sim, e do Náutico vim para o Ceará ou para Fortaleza, sei lá. E aí eu dei a volta por cima, fiz gol em todo mundo, aí voltei para São Paulo, para a Portuguesa. Aí você foi para a Portuguesa do Esporte. E quando a gente fala de alguns clubes, por exemplo, assim, alguns jovens hoje, eles não entendem, né, que às vezes a gente fala de uns clubes e que é como se assim, você falou da Portuguesa de Desportos agora, hoje para qualquer um jovem, a Portuguesa de Desporto é time de segunda divisão, terceira divisão. Terceira divisão. E naquela época era uma potência, brigava por títulos com Corinthians, Palmeiras, Santos. Com certeza. Então, quer dizer, o Botafogo é que sofria anos e anos que não conquistava títulos, né? Como o Palmeiras também, passou anos e anos, Corinthians, sem ganhar títulos, né? O Palmeiras ficou muitos anos sem ganhar título, Corinthians, né? Corinthians, quando chegou a 24 anos sem ganhar um título. É interessante. E você jogou por todos esses times. Ao sair do Náutico e Seleção Brasileira, você foi para onde? Eu vim para a Portuguesa. Portuguesa de Desporto. Aí, Portuguesa de Desporto, você fez o campeonato, foi nacional ou paulista? Fiquei 2 anos com a Portuguesa. 2 anos lá. E até meados de 85 eu fui jogador da Portuguesa. Eles me emprestaram para o Cruzeiro na metade do ano. Cruzeiro de Minas também, você jogou. E aí no Cruzeiro eu fui muito bem, fui vice-artilheiro do Campeonato Mineiro e vice-campeão, perdi o título para o Atlético na final. Perdemos o jogo de 1-0, se eu não me engano. E dali voltei para a Portuguesa, voltei de empréstimo como jogador da Portuguesa. O Cruzeiro não conseguiu me comprar em definitivo e aí o Palmeiras entrou na jogada e me contratou. Essa foi a primeira vez que você jogou mais de uma vez no Palmeiras. 86. Primeira vez. E o Palmeiras era um time que também não ganhava títulos. Estava na fila. Estava na fila também, né? Lutando para conquistar título. Porque os vencedores daquela época, quem era? Era Santos, era São Paulo, né? Ganhava tudo, né? Porque o Corinthians também passou um tempão. Aí o Palmeiras, né? Aí nós tivemos um início muito bom no Palmeiras. Eu fui um dos artilheiros do Brasileiro e vice-artilheiro do Paulista com 22 gols. Como sempre, né? Gol demais, era gol demais, cara. Fazia bastante. Tu chegou a 500 ou 600 gols ou mais do que isso? 665. Caramba, oficiais. Miranda, um parênteses agora interessante. O cara faz hoje 10 gols no ano, é um fora de série. Tu fazia 50, 40 por dia. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho o título de maior artilheiro do Palmeiras em Campeonato Brasileiro, 22 gols. 22 gols. E tenho o título de segundo maior artilheiro da história do Palmeiras numa temporada, que foi a temporada 86, que eu fiz 67 gols. Minha nossa, 67 numa temporada, né? Mano, cara.
Pô, parabéns, cara. Tem uma história maravilhosa. E cada momento que o programa aqui a gente vai falando sobre os assuntos, mais gols vai saindo, mais resultados bons, né? E essa coisa brilhante e maravilhosa que o cearense precisa conhecer, o nordestino precisa conhecer. Nós temos grandes nomes de sucesso, nós temos grandes nomes de profissionais. Nós é que não nos valorizamos. Sim, com certeza. Né? Isso é que, nós é que não damos a nós o merecimento que temos. Porque você saiu do Nordeste e você foi para o Sul, jogou nos grandes clubes do Sul e sempre goleador, né? Chegou à seleção brasileira sempre com fama, né? Mas aí aconteceu o seguinte, você saiu do Palmeiras, como você já falou aí, e foi para onde? Eu saí do Palmeiras, fui para Newcastle United, na Inglaterra. Do Palmeiras você foi para a Inglaterra? Fui para a Inglaterra. Hoje na história fala que você é o primeiro brasileiro a jogar. Eu tenho o título de primeiro jogador brasileiro a jogar na Premier League. Sim. Em 87, quando eu cheguei no Newcastle, o Newcastle era na época não era Premier League, era Premiership. Sim. E eu fiquei 3 temporadas, fiz bastante gols pelo Newcastle. E dali começou o mercado aberto para os... Que não é fácil, né? Porque os grandes clubes da Inglaterra, você estava num clube que, vamos dizer mediano. Assim... Mediano. É considerado um Ceará, um Fortaleza entre os 10 maiores, né? Porque tinha os grandes clubes lá. E você chegar a ser... Você foi o artilheiro ou foi... Fui terceiro artilheiro da Premiership. Da Championship. Fiquei atrás do Brian McClare e do... um atacante que tinha no Liverpool, Ian Rush. Pô, os caras nos grandes clubes, brigando pelo título, né? E você... Pelo título. E o nosso time era um time modesto. Apesar de que o Newcastle é gigante por conta da sua torcida, sim, mas na real era um time modesto, um time que não tinha grandes recursos financeiros para contratar como tem hoje, né? Que paga 350 mil libras por semana para o Bruno Guimarães. Rapaz, eu tenho jogador brasileiro que ganha, veja só o seguinte, um salário hoje, ou seja, uma temporada hoje no Brasil... Representa uma carreira de nós... Que eu já ia dizer, a tua carreira todinha, só que o cara não fez 10% dos gols que tu fizeste. Sim, né? E ganha hoje o que tu fez, no ano só ele ganha tudo que tu fez em 10 anos de carreira. A gente não pode nem querer falar de valores, que aí dá tristeza, né, Edmundo? Rapaz, pensar nisso... Era muito pouco dinheiro para muita bola... E hoje é muito pouca bola para muito dinheiro. Muito dinheiro, né, cara? Desculpe, né? Nós não estamos aqui querendo criticar nem nada, não. Cada um tem o merecimento que tem, né? E nem é saudosismo também, não. É real. Não. É a realidade, né? Mostrada, né? Esses tempos, o meu filho Hernandes, que é o mais velho, ele chegou para mim e falou assim, pai, o senhor viu uma matéria que saiu na ESPN? Eu falei, não. Ele falou assim, pai, o cara colocou lá 18 bonequinhos numa prateleira e dizendo que o que você foi comprado pelo Newcastle, hoje o Gabriel Jesus daria para comprar 18 Mirandinhas. Minha nossa. Então a gente vai comparar os gols e a... É um absurdo, né? Mas é real, a gente tem que saber também conviver com essa mudança. A gente gostava muito de jogar, né? A gente tinha interesse. A gente jogava, como diz naquela época, dizia, né? A gente jogava por amor à camisa. Hoje... Eu lembro bem que os maiores jogadores do Brasil naquela época, ninguém ganhava acima de 10 salários mínimos. Hoje o cara ganha, num contrato, já pode parar de jogar, que está com a vida garantida. Souber investir, né? Mantém uma vida toda profissional vivida, né? Exemplar, assim. Tudo isso. Mas veja, aí da Inglaterra, tu voltaste para o Brasil? Aí voltei para o Palmeiras em 89. Aí foi pela segunda vez, voltou para o Palmeiras? Pela segunda vez voltei para o Palmeiras, joguei mais 2 anos, 89 e 90. E aí, muito bem, mas nesse retorno do Newcastle, eu voltei por uma razão muito simples. Eu queria buscar um lugar na seleção brasileira para jogar a Copa de 90, na Itália. E estava muito bem, vice-artilheiro do brasileiro, tinha feito muitos gols no Paulista, mas infelizmente, naquela oportunidade, o Lazzaroni, que era o treinador da seleção brasileira, convocou o Romário com o pé quebrado, com um pino no pé, e eu era a bola da vez, porque eu tinha feito um bom campeonato pré-olímpico, né? Antes de ir para o Newcastle, tinha sido bicampeão pré-olímpico na Bolívia,
os Jogos de Seul e acabei não ganhando a oportunidade de disputar a Copa do Mundo, que foi o que faltou na minha carreira. Deixa eu fazer aqui uma comparação simples, mas aí, quem concorria contigo nas convocações para a seleção brasileira? Romário, os atacantes da época, Romário, Roberto Dinamite, Bebeto, Careca, quem era? Bebeto, Careca, Evaí, Bebeto. Careca, Miller, Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Serginho Chulapa, Aí é difícil, né, cara? Porque esses caras Zico. todos eles com muito sucesso, né, na Sim, época, né, cara? Eu lembro que em 87, quando nós fomos excursionar na Europa pela seleção principal, começamos pela Inglaterra, que eu fiz o gol do empate, eu olhava para o banco, estava sentado lá Romário, Bebeto, Evaí, Raí, Dunga. Tudo artilheiros recordistas do futebol brasileiro. É muito complicado, realmente. Complicado, era uma briga de cachorro grande. Tu já pensou grande. se tu fosse jogador da época de hoje? E eu tinha contra mim a desvantagem de ser nordestino, de ser cearense. E também era. Que na sofrido, época a gente não era tão apesar de gols constantemente. Onde você ia, era muitos gols, né? Muitos gols, carregava os gols junto comigo. Agora veio o seguinte, antes de você sair do Palmeiras, que você saiu do Palmeiras e deu sequência na tua vida, antes de você sair do Palmeiras, você era visto, e eu acho que foi no Palmeiras mesmo que foi visto, como Mirandinha ou Fominha. Porque você não queria dar bola para ninguém, só queria fazer gol, né? Infelizmente. Eu tenho até um pequeno detalhe que dizia o seguinte: Mirandinha chutava no gol até sem ângulo, mas ele não dava o passe para o colega. E você usou uma palavra, eu me lembro disso, cara, porque eu acompanhava. Veja só assim, que dizia assim: eu vim para cá, foi para fazer gol, não foi para dar passe para ninguém, não. Você tem que dar o passe para mim. Conta essas histórias aí, vai. Uma vez, nós tivemos uma reunião, a diretoria do Palmeiras resolveu promover uma reunião porque os jogadores andavam falando que estavam se sentindo desconfortáveis porque eu não passava para ninguém. Sim. Aí o Márcio Papa coordenou a reunião, e aí na hora que o Leão foi falar, que era o nosso treinador, ele falou: Miranda, os meninos estão reclamando que você não passa a bola para ninguém, se você continuar assim eu vou te tirar. Aí eu cheguei e falei assim: ô doutor Márcio, o senhor me trouxe aqui para quê? Para fazer gol. Eu tenho 20 gols no Paulista, tá bom? Então eu vou continuar chutando da linha de fundo. Eu não vim perguntar para que eles não entendiam que, como eu era muito rápido, eu arrancava junto com a bola, eu tinha essa característica de arrancar junto com a bola. Eu chegava às vezes na linha de fundo, eu olhava para a área e não tinha ninguém, só tinha adversário. Aí o que eu fiz? Eu me especializei em fazer gol da linha de fundo. 100 anos já batia saco. E quem me ajudou a adquirir essa qualidade foi justamente um dos treinadores que primeiro me viram jogando, né, que foi o seu Vavá, o Leão da Copa, que veio treinar o Ferroviário. Treinar o Ferroviário. Sim. E ele chegou para mim e falou assim: ô menino, atacante que tem vergonha na cara, não tira a responsabilidade de si e passa para o companheiro, faz o gol. E eu fazia isso. Um pequeno lembrete do seu Vavá, eu peguei e carreguei comigo até o fim da minha carreira. Mas aí entram outras situações que os corintianos, os são paulinos, os santistas, eles ficavam loucos porque eu metia gol neles todos, pelo Palmeiras, e aí eles ficavam, eles me chamando de fominha para me desestabilizar. Diminuir isso aí. E não chutar da linha de fundo, mas eu chutava. A bola estava na rede, eu fiquei sabendo era disso. Do Palmeiras, tu foi para onde? Aí chegou no final de 90, o Palmeiras me vendeu para o Belenenses de Portugal. Ah, você saiu para o Brasil. O treinador Antônio Lopes, lá no Belenenses, gostava muito de mim, seu Antônio, me contratou porque o Palmeiras precisava reformar. Nós tínhamos perdido o título em 86 e tínhamos chegado na semifinal do Paulista de 79, e aí, de 89, desculpa, e aí ele pegou, resolveram me vender. O Belenenses veio correndo e adquiriu meu passe, e eu cheguei lá, fiz 3 jogos, fiz 4 gols. 3 jogos, fiz um contra o Nacional da Ilha da Madeira, fiz 2 gols
treinador era o Jair Pisserni, do time deles. E depois fiz mais 2 gols contra o Famalicão, que era dirigido pelo Abel Braga. Chegou depois do jogo contra o Famalicão, a diretoria me chamou para uma reunião e falou assim: nós gostamos muito de você, você chegou para fazer aquilo que a gente precisava, mas a gente não tem dinheiro nem para te pagar, nem para pagar o Palmeiras, que tinha sido parcelada a minha negociação. Aí eu falei, então eu vou para casa. Aí cheguei para o senhor Antônio Lopes, falei do problema, ele falou, Miranda, eu também estou indo embora. Aí apareceu o Corinthians na minha vida, o seu Vicente Mateus tinha acabado de lançar a Marlene Mateus como candidata à presidência do clube. Uhum. Aí tentaram fazer um pool de mídia em cima da minha vinda. Eu cheguei no Corinthians, fui recebido pela Sirene, tocaram a Sirene para me receber, aquela coisa toda. Quando chega um grande ídolo, um grande craque, o Corinthians tem essa coisa, né, de tocar uma sirene, que chegou um grande craque contratado, né? E aí eu cheguei no Corinthians, estava tudo muito bem. Eu lembro bem que eu tinha feito um gol contra o Santos, no Pacaembu, e em seguida teve 2 jogos no Uruguai pela Libertadores, contra o Nacional e contra o Bela Vista do Uruguai, e eu fiz um gol em cada jogo. Fui para lá como reserva do Viola. E tinha acabado de chegar. Tinha acabado de chegar, aí estava perdendo 1-0 para o Nacional, eu entrei e fiz o gol. E contra o Bela Vista eu comecei jogando, fiz o outro gol do Corinthians, mas não encaixou. Não encaixou porque eu acredito que pelos 4 anos de Palmeiras, a torcida do Corinthians me achava palmeirense, que sou, que eu costumo dizer que eu sou palmeirense de coração e Fortaleza de paixão, né? De Fortaleza de paixão. Então é bem por aí. Uhum. Saindo do Corinthians, você foi... E olha com quem você estava concorrendo, com o Viola, que também foi jogador de seleção brasileira, foi jogador... Era Viola, Neto, Fabinho, só fera, Paulo cara. Sérgio, que foi para a Alemanha. A gente vai para a história do futebol brasileiro, cara, aí as concorrências eram muito desiguais para, né, os atacantes, eram muito atacantes bons, né? E aí eu saí o Corinthians me emprestou primeiro para o Curitiba, por 6 meses. Eu fiquei no Curitiba, que estava na Série B do Brasileiro. O Curitiba nós chegamos na semifinal contra o Guarani de Campinas. Perdemos nos pênaltis, no Brinco de Ouro. E depois que retornei do Curitiba, o Fortaleza entrou na parada com... Aí foi o grande volta para o futebol cearense. Aí foi o grande retorno. Foi o grande retorno, né? E você me falou uma coisa no início da sua vida profissional, ou seja, como atleta, né? Você passou pelo Fortaleza e teve uma grande decepção porque não foi aproveitado, ou não te deram chance, ou não foi utilizado de uma forma que você teve que sair, né? Você me falou sobre isso. Mas agora, quando você voltou para o Fortaleza, você já voltou já com outra... Era um ídolo nacional, né? Jogador de seleção brasileira, jogador de... E no Fortaleza você conseguiu fazer, porque os gols que tu fizeste no Fortaleza, até hoje é lembrado, cara. Principalmente aquele que tu chutou lá no meio da rua, botou a bola lá no V. Eu voltei para o Fortaleza por uma gratidão, né? E por ser meu clube de coração desde criança. Eu não estava bem no Corinthians, já estava na tendência de parar de jogar, se aposentar dos campos. E aproveitei a oportunidade. Eu lembro que eu tinha passado por uma cirurgia de joelho, estava jogando meio que à custa de remédio e tratamento intensivo para poder jogar, mas eu consegui fazer grandes jogos. O 4-2 foi fantástico, né? Na semifinal do 4º turno, que nós pegamos, estava perdendo de 2-0 para o Ceará no primeiro tempo. Que ano foi esse? 91. 91. E aí eu fiz um gol nesse jogo dos 4-2 e ganhamos o direito de fazer a final do 4º turno contra o Icasa. Perdemos de 1-0 lá em Juazeiro. Eu não fui para esse jogo, estava fora, estava suspenso. E aí, no jogo de volta no Castelão, eu fiz um gol aos 47 do segundo tempo.
A bola entrou no pezinho da trave, estava duro o jogo com o Icasa. E aí, na final, o Fortaleza jogava 3 jogos por um empate para ser campeão cearense. E eu fiz o gol que fez 1-0 contra o Ceará, e no finalzinho o Fernando acabou empatando, mas o Fortaleza jogava pelo empate. Uhum. Nessa época também o futebol cearense, principalmente o Ceará, formava grandes times, né? Formava Sim. times. E o Fortaleza sempre foi conhecido o time da raça, o time da gurizada, né? O time... Raramente o Fortaleza contratava grandes nomes para poder fazer, apesar de ter passado grandes nomes como Eloy, como Evilásio e outros nomes importantes que passaram lá dentro do Fortaleza, né? Mas o Fortaleza sempre era visto como um clube Luizinho das Arábias, usava Wesley. Pô, quanto jogador bom passou por ali, Júlio né? O Bibi, César. né? Lembra do Bibi? Acho que não, porque eu acho que não é da tua época, não. Foi antes. Foi antes, é bem antes. Não era da época que você estava jogando como famoso, não é porque você já tinha ido embora para o Sul. Mas que o Bibi passou aqui, que era um grande meio esquerdo, filho do Didi, né? Sim, gente boa Bibi. Demais e jogava muito, né? Muito talentoso e muito técnico, muito habilidoso também. O futebol cearense naquele período de 90, 91, estava muito em baixa, né? Eu lembro que quando eu cheguei aqui, existia todo um clima de que não tinha torcida, que ia 2.000 pessoas no Clássico Rei. Sim. E eu fui apresentado contra o Ferroviário, Fortaleza e Ferroviário, e ali já teve, parece que 15.000, 18.000 pessoas no campo. E depois disso foi tudo o Castelão lotado, dividido, né? Sempre muita gente, né? E hoje é uma beleza, né, cara? Todo jogo o mínimo é 20.000. Se é menos do que isso, você tem alguma coisa errada. E a gente foi com dificuldade, né? O Fortaleza, eu lembro que o Fortaleza na época, nós não tínhamos nem campo para treinar, porque o campo do PC era horrível, era só buraco, só torceira de capim. Sim. E a gente ia treinar lá na Precabura, né? No campo do Dr. Vanô Cruz, cercado de arame farpado e um piso razoável, né? E a gente acabava que conseguia jogar. O Fortaleza foi campeão com você aqui. Aí daí, tu disse que já estava no Corinthians pensando em parar de jogar. Veio para o Fortaleza, jogou, foi campeão e parou depois de Fortaleza? Não, aí eu cheguei no Corinthians no início de 92. O seu Vicente Matheus me chamou para conversar. Eu tinha ainda 3 meses de contrato pela frente. Ele pegou e trocou os 3 meses de contrato pela minha liberação. Como eu tinha muita amizade com um japonês, que foi quem revolucionou o futebol do Japão, que era o pai do Kazu, que fez sucesso. O Kazu jogou aqui no Santos, né? Foi um atacante, né? E aí ele já tinha interesse em me levar para o Japão, conversando comigo. Depois que eu fiquei livre do Corinthians, ele de imediato selou a minha ida para o Shimizu S-Pus do Japão. Shimizu. Eu fiz uma temporada muito boa. O Shimizu foi um time que foi formado do nada, porque era uma região de Shizuoka, no Japão, onde tinha muitos talentos, mas não tinha time profissional. E o dono do time era a televisão local, a TV de Shizuoka. E aí eu fui para lá, fiquei uma temporada, fomos muito bem. Aí no segundo ano eu fui contratado pela Fujita, que era um time de uma construtora da construção civil. E eu fui campeão com a Fujita, e no ano seguinte virou Belo Mar e Hiratsuka. Eu joguei mais uma temporada pelo Belo Mar, e aí voltei para o Brasil no início de 95, quando eu vim ainda vestir a camisa do Fortaleza pela segunda vez, numa maré braba, que não tinha dinheiro para nada, era tudo muito difícil. Eu trouxe 4 garotos lá do interior de São Paulo comigo, e era eu que custeava a alimentação e a moradia deles lá na Praia de Iracema para ajudar o Fortaleza. Muita gente nem sabe disso e também nunca valorizaram esse tipo de ação, né? Mas é a vida que
que a gente escolheu. E foi aí em 95, 96 que tu parou de jogar? Em 95 eu parei de jogar no Fortaleza, fiz o último contrato. Por sinal, Miranda, eu queria te falar aqui uma coisa, porque você vai me responder logo depois, tá certo? Eu lembro que o Fortaleza foi campeão cearense e você ainda era atleta e passou a ser treinador, que isso aí é um processo, que nós vamos falar disso, que você tem uma vida de transição de atleta para treinador, mas isso é em outro programa, nós não vamos usar esse agora, tá certo? Para a gente falar sobre a tua vida como treinador, porque é tão grande, tão extensa e tão boa quanto você foi como atleta, tá certo? Mas eu queria pedir para você também licença, para você me falar um pouquinho sobre esse momento que você foi jogador e treinador campeão, se eu não me engano foi no Fortaleza, você explica já para a gente, para falar o seguinte: compartilhe, você que está nos assistindo, acompanhando nossos programas, compartilhe, faça seu like, tá certo? E aproveitar também, falar sobre os nossos patrocinadores. A dona Ediane, que é dona da Dona de Si, tá certo? Que é uma empresa de beleza e que é diretora da EAF e que nos patrocina. Queria também falar do senhor Cleves, que também tem uma arena chamada Arena HJ, no bairro do Henrique Jorge, onde tem um centro de treinamento que é para as atividades amadoras e prática de lazer para a comunidade. Falar também da dona... Eita, me fugiu até o nome da senhora. A senhora vai me falar aqui que... você esqueceu, não esqueci do Malibu, mas esqueci do nome da dona do Malibu, que nos patrocina também. Te agradeço, é uma amiga minha de muito tempo e que a gente tem uma parceria muito grande, né? Dona Ângela, olha lá, dona Ângela, esqueci o nome da senhora. Já pensou? Uma pessoa que a gente está sempre contactando, tendo amizade e falando. Mas agradeço a todos vocês por acreditar no nosso programa, tá certo? E que nos aceita como apresentador dessas informações e desses detalhes importantes, como é a vida do nosso amigo Mirandinha, atacante, centroavante, goleador com mais de 600 gols, né, e rodou pelo mundo todo. Mas fala para mim sobre esse ato e depois você pode até se despedir, tá certo? Aproveita o momento para se despedir, que nós aqui da CT5 estamos muito satisfeitos em ouvir a tua história, em saber da tua história e repassar para as pessoas para saber essa sua passagem, né? Um cearense que veio da cidade de Chaval, chegou aqui no futebol cearense e venceu pelo mundo como um grande artilheiro. Fala desse momento que tu passou como atleta e também treinador do Fortaleza na época. Bom, o Fortaleza foi em 91, o treinador era um jovem, né, promissor treinador, Ney Eloy, que tinha vindo do Icasa, e eu praticamente era quem dirigia o time junto com ele. O pessoal pedia para que eu desse meus pitacos, né? E o Ney, ele era um jovem aprendiz do futebol e aceitava minhas ideias. Ali comecei a sentir o prazer de querer ser treinador. Depois, quando eu saí do Fortaleza, que era a minha ideia ser o último contrato, o Clóvis Dias, que era o presidente do Ferroviário, me convidou para ser supervisor do Ferroviário, em 96. E aí, o que eu fiz? Eu aceitei o convite e logo em seguida me registraram como jogador no Ferroviário. No Ferroviário. E aí eu fiquei, acho que 2 ou 3 jogos como treinador-jogador. Eu lembro que foi um numa cidade do lado, aqui onde é a terra da banana, né? Sim, o Uruburetama. Uruburetama, nós fomos jogar contra o time de Uruburetama. E eu estava no banco como jogador e treinador. Tanto é que entrei no segundo tempo do jogo e acho que fiz um gol no segundo tempo. E depois veio um jogo contra o Goiás na Copa do Brasil. Sim. E aí eu já estava mais para o lado de treinador do que jogador. Foi quando perdemos para o Goiás a classificação para seguir na Copa do Brasil. O Clóvis me deu o time como para mim ser o treinador oficial do Ferroviário. E em 96 nós fomos vice-campeões do primeiro turno, perdemos nos pênaltis para o Ceará, no Presidente Vargas, e em seguida, com o contato do Levi Lafetá, que era o meu advogado, procurador,
eu fui parar na Arábia Saudita, aí já comecei tudo de novo, as andanças pelo mundo afora como treinador. Que nós vamos contar isso num outro programa. Mirandinha, satisfação muito grande te receber. Nós que jogamos junto e trabalhamos junto também, né, como treinador, que nós vamos contar essa história depois no outro programa, tá certo? Satisfação nossa muito grande de te receber e de saber dessa história bonita que você escreveu para o povo cearense, né, e que nos deu essa honra de ter um grande personagem aqui no futebol. Agradeço a você, a todos os componentes do CT5 Esportes, dizer da satisfação de estar aqui com vocês, dialogando e falando das coisas boas do futebol, e aproveitar, né, já o momento para desejar aí, se Deus quiser, um 2026 bem recheado de conquistas, né, e que a gente possa continuar falando do futebol, que é falo que é uma cachaça, mas é uma cachaça Sim. boa, que não faz mal a ninguém, apenas tem os seus lados pitorescos de coisas que acontecem no mundo da bola. Satisfeito, feliz, espero que a gente possa estar juntos aí no futuro bem próximo. Pois é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos, obrigado por nos acompanhar e saber da história desse grande atleta que o futebol cearense criou para o mundo. Grande abraço e obrigado.